Olá, turma. Um bom dia, ou uma boa tarde, uma boa noite para cada um de vocês. Aqui é uma videoaula da Escola de Educação Básica Municipal Professor Elvira Sardá da Silva, da disciplina de História do professor Tiago Nilson da Silva. A turma é para o sexto ano, é o LDI volume 1, capítulo número 4, que tem por título Grécia, a formação e consolidação das cidades e estados. Antes de dar prosseguimento à aula, é importante que você tenha o LDI em mãos, porque assim que necessário você faça uma anotação e também porque é uma forma melhor de estar acompanhando a explicação. A explicação sempre é de uma forma dinâmica e você vai estar sempre associando a algo que está no seu LDI. Então, antes de prosseguir essa videoaula, pegue um lápis ou uma caneta e tenha em mãos o seu LDI. E lembrando a todos que sempre que surgir alguma dúvida, algo relacionado à explicação, ou uma atividade, ou um texto, ou uma mensagem, envie para o professor a sua dúvida, o seu questionamento, e o mais rápido possível eu estarei respondendo a sua dúvida, tá certo? Então vamos iniciar a nossa aula de hoje sobre a Grécia, capítulo número 4 do LDI. Na página 37 tem várias imagens da Grécia Antiga e algumas construções da atualidade que se refere àquele período, né? A mais conhecida é o Partenon, né? E vai dizer bem interessante na primeira frase que os gregos, na antiguidade, na Idade Antiga, eram conhecidos como helenos. Então, como a gente conhece como gregos, então sempre que ouvir helenos, nós estamos se referindo ao povo grego. Página 38 do LDI vai tá falando um pouquinho, tem um título lá da formação do mundo grego. O povo grego ele vai ser formado por quatro povos: os jônios, eólios, dórios e os aqueus. São quatro povos que vão vir e vão habitar essa região da Península Balcânica e vão estar formando o que a gente conhece como um povo grego. É interessante frisar, lá no seu LDI, tem acima da imagem um quadrado de cor verde, e é muito interessante ali, se você puder destacar o circular, que vai estar falando um pouquinho que a denominação gregos foi determinada pelos romanos. Eles se referiam ao território grego como Craesse, que com a mudança no idioma latino ficou conhecido como Grécia. Muito bacana. E também vai estar ressaltando que os gregos chamavam a si mesmos de helenos e os territórios de Hélade, pois acreditavam que descendiam do herói Heleno, personagem mitológico. Então, destaque a palavra ali Grécia e a parte de Heleno, para você estar associando a esse povo, a esse território que a gente está estudando. Vamos dar prosseguimento. Na tela está a imagem do Minotauro, é um mito, muito conhecido, e eu trouxe essa imagem para estar iniciando um pouquinho sobre o povo grego. Vou estar lendo um pouquinho que está na tela e depois a gente vai estar comentando algo relacionado a isso. Forte e feroz, habitava um labirinto na ilha de Creta. Alimentava-se de 7 rapazes e 7 moças gregas, que deveriam ser enviadas pelo rei Egeu ao rei Minos, que os guiavam ao labirinto. Muitos gregos tentaram matar o Minotauro, porém acabavam se perdendo no labirinto ou mortos pelo monstro. Certo dia, o rei Egeu resolveu enviar para a ilha de Creta seu filho,
Teseu, que deveria matar o Minotauro. Teseu recebeu da filha do rei de Creta, Ariadne, um novelo de lã e uma espada. O herói entrou no labirinto, matou o Minotauro com um golpe de espada e saiu usando o fio de lã que havia marcado todo o caminho percorrido. Esse mito aparece em desenhos animados, filmes, o labirinto do Minotauro. Esse mito ele vai estar associado a esse período da Grécia, que a cidade de Creta ele vai ter um domínio sobre o território grego. Vamos perceber que sempre os gregos enviavam moças. Esse mito vai tentar explicar um pouquinho. Então, quando se fala em Grécia, nós estamos falando muito sobre a parte mitológica e nós vamos estar conversando sempre sobre isso. Para ter uma noção, muitas vezes os mitos tentavam explicar uns acontecimentos, explicar fatos, e o mito do Minotauro vai surgir basicamente para isso, para mostrar que a ilha de Creta, ela possuía um domínio sobre o território grego. E isso é muito importante frisar. Vamos estar continuando. E quando se fala sobre Grécia, sempre é importante falar sobre um personagem que marcou a história da Grécia, principalmente os primeiros períodos. Um personagem chamado Homero. Nascido em alguma ilha do mar Egeu, por volta do século IX a.C., Homero é considerado o poeta mais antigo do mundo ocidental. Tinha paixão pelas artes e pela poesia, mas uma doença lhe deixou cego. Seu nome significa aquele que não vê, e passou a ser chamado assim após a cegueira. Homero andava de cidade em cidade recitando seus poemas. Escreveu obras que contavam parte da história da Grécia. As mais famosas e importantes são a Ilíada, que narra os acontecimentos finais da Guerra de Troia, e a outra obra dele, o outro poema famoso, é a Odisseia, que conta a história do retorno do herói Ulisses para sua terra de origem, depois do fim da Guerra de Troia. O interessante é falar também que tem até um período da história da Grécia que a gente está destacando na tela, que é o período homérico, relacionado a Homero. O que ele escreveu, esses dois poemas, vão estar sendo retiradas muitas informações da Grécia. Então, eu acredito que muitos já tenham ouvido falar sobre a Guerra de Troia. Mas se você não ouviu, o professor faz a questão de estar falando e conversando sobre esse assunto. A Guerra de Troia começou com o rapto da princesa Helena pelo filho do rei de Troia, Paris. Helena era casada com Menelau, que reinava na cidade grega de Esparta. Furioso, Menelau liderou um poderoso exército para atacar Troia e resgatar Helena. No campo de batalha, nenhum dos exércitos conseguiu vencer. Os gregos então mandaram uma mensagem aos troianos dizendo que desistiam de tudo. Como prova de que desejavam a trégua, construíram um cavalo de madeira gigantesco e deixaram à porta da cidade. O cavalo era um presente para o rei de Troia. No interior do cavalo, porém, estava parte do exército grego. À noite, enquanto os troianos dormiam, os gregos saíram do cavalo e atacaram. Resgataram Helena e Troia foi destruída. Um ditado popular da língua portuguesa diz que não se pode agradar a gregos e troianos ao mesmo tempo. É usado para se referir a pessoas ou grupos tão inimigos que, se um gosta de algo, o outro detesta.
O ditado é inspirado numa guerra muito antiga chamada Guerra de Troia, que eu acabei de mencionar. Essa guerra foi várias vezes transformada em filmes, e eu acredito que você já tenha visto ou visualizado. E sobre essa guerra, ela foi retirada do poema de Homero. Então nós estamos falando sobre um período da história da Grécia chamado período homérico, relacionado a essa guerra de Troia, ao retorno de Ulisses. Do LDI da página 39 e 40, tem o título A Formação das Cidades-Estados Gregas. O professor já mencionou na aula passada que quando se fala cidade-estado, nós estamos referindo a cidade que tem um governo próprio, uma cidade independente. Professor, por que isso? Para ter noção que naquele período, naquela época, era diferente de hoje. Hoje tem um presidente, um governador, ele acaba governando sobre todas as cidades. E naquela época, uma cidade tinha um governo próprio, independente, ele não dependia de outra cidade. Então, para se ter noção, então, quando se lê, se escreve, se fala cidade-estado, nós estamos referindo a uma cidade independente. E ela é associada a polis. Então, quando a gente fala polis grega, o que é isso, professor? Polis, nós estamos associando a cidade. Até hoje, se você vê nos nomes, Florianópolis, polis, cidade, cidade de Floriano. Teresópolis, cidade de Teresa. Sempre que você vê muitas palavras no Brasil com a palavra polis, nós estamos se referindo à cidade. O exemplo maior eu dei, que é a capital do nosso estado, chamado Florianópolis. Foi dada em homenagem a Floriano Peixoto, um presidente que o Brasil teve. Polis, cidade. Então, sempre associei. Quando o professor fala polis grega, nós estamos falando da cidade-estado da Grécia. E aqui vai estar marcando um pouquinho da divisão da cidade. A polis era constituída por Acrópole, cidade na parte mais alta da cidade. Era o centro da vida religiosa e onde se encontravam os templos. Ágora, ou praça pública, era a parte mais baixa da cidade, onde se encontravam as zonas residenciais, administrativas e comerciais. Constituía o centro da cidade e aí se desenvolvia a vida política e se realizavam as trocas comerciais. Zona rural, com campos, pastos e bosques, servia para abastecer a cidade de produtos agrícolas. Apesar de viverem isoladas, as cidades-estado possuíam algumas características comuns que lhes davam alguma unidade, tais como a língua, religião, jogos, costumes. Então, a gente vai estar percebendo que, apesar de cada cidade ter seu governo próprio, ser independente, ser isolada, elas vão ter alguma coisa em comum. Primeiro é a língua, segundo a religião e a cultura, né? Os costumes, os jogos. Dando sequência, lá na página 43 do LDI, vai estar colonização grega. Professor, não sei o que significa essa palavra. Colonizar é o mesmo que povoar. Então, se você quiser marcar, destacar de lápis, fica mais fácil de entender. Colonização grega é o momento que os gregos vão fundar novas cidades, vão ir para outros territórios e vai estar crescendo a cultura grega.
Professor, mas por que eles vão estar colonizando, vão estar povoando outro território? Porque a Grécia, a maioria do seu território era formado por montanhas, era uma área ruim de plantação. Por isso que eles vão se destacar muito no comércio e na navegação. E por conta disso, eles vão estar fundando novas cidades, conforme está na sua tela e no seu LDI na página 43. Para estar fechando essa aula, tem no mapa a parte da Grécia, que vai estar destacando um pouquinho Atenas e Esparta, no LDI da página 45. São várias cidades gregas. As que mais vão se destacar é Atenas e Esparta. No primeiro momento, eu vou trazer uma introdução sobre elas, porque nos próximos capítulos, as próximas aulas, eu irei aprofundar um pouco mais sobre essas duas cidades. Atenas é uma cidade que vai se destacar muito na parte de governo, que é lá que vai surgir a democracia, a forma de governo que nós temos hoje. Apesar de ser uma forma diferente de hoje, a palavra continua sendo a mesma e ter a mesma semelhança. Demo, estamos falando de povo, cracia, governo, governo do povo, o poder do povo. E na Grécia, nessa cidade grega de Atenas também, vai estar se destacando muito a questão do espaço, da arquitetura, das artes, e isso é muito interessante destacar. Por conta disso, a cidade de Esparta vai ser totalmente diferente na formação, principalmente da educação. A educação em Esparta já é voltada para a guerra, a parte militar. A de Atenas não. De Atenas já procurava mais a sabedoria, o conhecimento. A de Esparta era um treinamento mais rigoroso, voltado para a guerra. Antes de estar finalizando, o professor quer mencionar e repetir que sobre a Grécia nós vamos continuar o assunto e eu espero que você, nessa aula de introdução sobre a Grécia, tenha entendido de uma maneira simples, e o meu pedido para você fazer uma rotina de estudo: leiam, vejam a videoaula, assistam, realizam as atividades, e se surgir alguma dúvida, o professor vai estar respondendo para vocês. Lembrando que muitas palavras que nós utilizamos hoje veio da Grécia, e por conta disso vocês vão estar percebendo muitas palavras parecidas. Um grande abraço, até a próxima videoaula.